Carol, eu queria trazer um artigo da revista The Economist, né, que publicou esse artigo colocando em xeque a capacidade da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tramar o golpe de Estado, né, por essa acusação. E aí, o que diz esse artigo, gente? Está pontuando que caso o julgamento prossiga na primeira turma e não no plenário da Corte, isso pode agravar a crise de credibilidade enfrentada pelo STF nos últimos anos. Então, essa publicação está dizendo que a nossa Corte, que é a Corte brasileira, tem um sistema de juízes com poderes excessivos e focando também as críticas no ministro Alexandre de Moraes. Eles estão chamando de, quem chama de um juiz estrela, né, o Big Alex. Aqui, a Suprema Corte Brasileira em julgamento. Então, a gente traz aqui o artigo da The Economist, a gente separou esse trecho da revista falando o seguinte, abre aspas então para o artigo publicado na The Economist. A democracia brasileira tem outro problema, juízes com poder excessivo. E nenhuma figura personifica isso tanto quanto Alexandre de Moraes, que ocupa o cargo no Supremo Tribunal Federal. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. Outro dia, The Economist trazia, né, uma crítica ao Donald Trump, quer dizer, mas agora aparece criticando o judiciário brasileiro. Carol, conta a história pra gente. É isso, de Xandão a Big Alex. Big Alex. A gente viu já uns dias atrás, tinha também um artigo na New Yorker, a revista prestigiada americana, e era um perfil de Alexandre de Moraes, primeiro ministro do STF a ter um perfil na New Yorker. E nesse perfil anterior, esse da New Yorker, era bastante elogiativo a atuação de Alexandre de Moraes. Pintou o ministro Alexandre como o grande defensor da democracia e o juiz com coragem de peitar as big techs. Aí agora vem a Economist e traz de novo Big Alex, mas agora em outro papel, em papel de vilão. A Economist diz que o Alexandre de Moraes é um dos juízes mais poderosos do mundo, disputando ali poder, inclusive com os ministros da Suprema Corte Americana. E faz esse alerta de que ele estaria reunindo em si mesmo muitos poderes, que seria como se fosse o grande juiz do Brasil, né, o dono do judiciário, entre aspas, e recomenda que o Supremo Tribunal Federal, que os outros ministros, a instituição STF, faça uma moderação nesse poder concentrado em apenas um só juiz. Como a gente sabe muito bem, Alexandre de Moraes é adepto da tese de falem mal, mas falem de mim, né? Eu duvido que ele esteja muito incomodado com essas publicações de tanto renome internacional falando dele por tanto tempo. Então, esse poder é não apenas no judiciário, né, mas também na mídia. Ele já domina o noticiário no Brasil e agora está dando passos pela Europa, pelos Estados Unidos, pelas publicações internacionais também. Mas fica esse alerta, né? Alexandre de Moraes realmente ele é relator daquelas ações derivadas daquele primeiro inquérito das fake news aberto em 2019 e de lá para cá ele vem amealhando bastante poder dentro do judiciário e é inclusive o relator desse processo da trama golpista que a gente vai ver o julgamento da próxima denúncia, né, da próxima fatia da denúncia do Procurador-Geral da República agora na terça-feira.